Fala, galera, tudo bem com vocês? O Prof espera que sim, que todos estejam bem, todos estejam saudáveis, né? Que todo mundo aí na casa de vocês, na família de vocês, todo mundo esteja bem. E aí, chegando o final de ano, né, galera? Todo mundo a fim de se encontrar com a galera, de sair, de fazer festa, mas o Prof pede que vocês tenham muito cuidado, gente, muito, muito cuidado. A gente tem visto aí os números dos casos de Covid aumentando muito, né? E quando chega o final do ano, isso tende a aumentar ainda mais, né? Por conta das reuniões, das viagens e tudo mais, certo? E os hospitais já estão lotados, não cabe mais ninguém. Então, tipo, precisamos tomar cuidado aí para que não aconteça nenhuma tragédia na família de ninguém, beleza? Então, tentem aí usar o álcool gel, tentem usar a máscara o tempo todo, só sair se for realmente necessário, tá bom? Para que nada de ruim aconteça para ninguém, tá? Não é só para sua casa, não, é para todo mundo. Tá bom, meus queridos? Bom, chegando no final de ano, chegam as revisões, né, gente? Então, agora a gente vai fechar nessas 2 últimas semanas aí com algumas revisões dos gêneros, certo? Para que vocês, de fato, relembrem aí tudo que vocês aprenderam o ano todo, as principais informações de cada gênero fiquem aí na sua cabeça, certo? Para vocês usarem futuramente aí nos seus vestibulares, no PAS, enfim, no que quer que você venha a fazer, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Hoje nós vamos lembrar sobre as cartas argumentativas, que são as cartas que podem cair aqui no PAS e no vestibular da UEM, né? Que são carta do leitor, carta de solicitação e carta aberta, certo? Essas 3 cartas são as que estão sendo cobradas atualmente aí na UEM, e nós vamos lembrar como faz cada uma, qual a diferença de uma para outra, e é isso aí, beleza? Gente, as cartas argumentativas, todas elas têm uma estrutura básica. Então, toda carta, não importa qual tipo dela ser, qual motivo que você escreva essa carta, ela sempre tem local e data lá em cima, por extenso, né? Sempre tem um vocativo, uma saudação, você fala, querido, não sei o quê, prezado, não sei o quê, tem de falar com alguém ali. No corpo do texto, por ter 22 linhas na UEM, a gente tem geralmente 3 parágrafos, né? E no meio desses parágrafos, você tem de marcar a posição social que tem lá no comando, as motivações, por que você está escrevendo a carta, o objetivo da carta, né? Marcar os seus argumentos aí, dar conta de fazer o que a carta está mandando e reafirmar o objetivo lá no final do texto, certo? Então, o seu texto precisa ter toda a marcação de contexto, todo o objetivo, dar conta do objetivo, fazer o que a carta está mandando e, no final, reafirmar o objetivo da carta. Por que você, de fato, está escrevendo aquilo, retomar esse objetivo aí, marcando o tema novamente no fim. Tá? Além da despedida, atenciosamente, ou cordialmente, ou carinhosamente, depende do interlocutor, e assinatura de acordo com o comando. Beleza? Então, toda carta tem isso, basicamente. Só que aí, lógico que dentro delas vai ter uma diferencinha dependendo do motivo, dependendo da posição social e assim por diante, tá bom? Bom, a primeira que a gente vai tratar aí é da carta de solicitação, certo? E qual que é o objetivo da carta de solicitação, meu povo? Fala aí, para que ela serve? Para pedir algo, né, Digão? Para requisitar alguma coisa. Pois é. Então, reivindica-se algo e justifica-se amplamente esse pedido. É importante, né, reforçar a solicitação no final. Tem um tom de pedido e não de reclamação, tá, galera? Então, quando você faz uma carta de solicitação, você tem de explicar por que aquele pedido deve ser atendido, né? Você tem de apresentar vários argumentos que justifiquem o pedido que você fez. E só lembrando, esse pedido deve ser copiado do comando, tá? Peça exatamente o que o comando mandou você pedir. E aí você depois justifica por que ele é importante, sem reclamar, sem xingar, tá? E sim, olha, existe o problema X, e se vocês fizerem tal coisa, vai melhorar isso, vai ajudar nisso, vai parar com isso, tá? Tipo, dê motivos para a pessoa querer atender o seu pedido, entendeu? Então, seja cordial, seja educado na hora de explicar tintim por que aquele pedido deve ser atendido, mas sem tom de reclamação, tá? Senão muda o motivo da carta, ok? Qual que é a estrutura sugerida para a carta de solicitação, então? Local e data, prezado o nome, a posição social, tudo que tiver sobre o interlocutor lá, fala quem é você e por que você está escrevendo essa carta, né? E copia o pedido do comando. Escreva esta carta, né? Redija esta carta com o intuito de solicitar tal coisa. Está lá no comando o que é para você pedir. A partir do momento que você pediu, marcou todo o contexto e pediu, aí a partir daí você vai detalhar esse pedido, lembrando, só detalha o pedido se você tiver certeza, tá? Não vai detalhar o pedido e pedir uma coisa errada, ok? Isso não é obrigatório, isso é só se você quiser e tem de ter certeza que aquele detalhamento do seu pedido realmente tem a ver com o que está sendo pedido, no pedido master grande ali no começo, tá bom?
E aí justifica. Cada parágrafo que abrir, ademais, você toma o interlocutor, justifica. Quer colocar outro argumento? Conectivo. Né? Assim, pode ser qualquer outro conectivo. Abriu outro parágrafo, além disso, retoma o interlocutor, sempre falando com a pessoa. Lembra que é carta e carta é interlocução, tá bom? Chegou no final, faça o exposto, reafirma ou reitera a importância do meu pedido e fala de novo. Meu pedido de... Nananã. Marca o pedido, marca o tema novamente, tá bom? Atenciosamente assina como o comando pedir lá. Show? Exemplo. Campinas, 23 de março de 2015. Prezado diretor, sou aluno do último ano do ensino médio e ainda tenho dúvidas sobre qual curso selecionar para o próximo vestibular. Por isso, escreva esta carta com o intuito de solicitar a promoção de eventos que ajude a mim e a meus amigos a escolhermos nossas carreiras profissionais. A escola poderia oferecer um circuito de palestras ministradas por profissionais de diversas áreas de atuação. Além disso, seria interessante uma visita a alguma amostra de profissões do que se encontra em diversas universidades. Aliás, para descobrirmos nossas aptidões, seria essencial a oferta de testes vocacionais em nossa instituição de ensino. Percebam que aqui, galera, tem um detalhamento desse pedido, desses eventos aí que ajudam a escolher a profissão. Só que são todos que fazem sentido. Se você não souber detalhar o pedido, é melhor que não faça. Só peça e justifique, tá bom? Ademais, com esses eventos, você toma o interlocutor, né? Diretor. Nós podemos tirar nossas dúvidas diretamente com profissionais, os quais, com conhecimento de causa, poderão nos dar detalhes sobre os trabalhos, rendimentos, satisfações conquistadas. Nesse contexto, se conseguirmos, né, escolher o curso quanto antes, poderemos nos preparar com as aulas de matérias específicas para cada área do conhecimento, as quais são cobradas pelos vestibulares mais concorridos. O tempo urge. Esses pedidos, senhor, retoma o interlocutor sempre, decorrem da urgência exigida para nossa decisão, uma vez que estamos prestes a fazermos uma escolha que determinará nossos futuros. Outro sim, sofremos muita pressão dos pais e dos professores para chegarmos à escolha do curso universitário essencial nos dias de hoje, o que agrega ainda mais urgência para tomarmos essa decisão. Face ao exposto, reafirmo o meu pedido e coloco-me à disposição para ajudar na organização dos eventos que ajudem na escolha do curso universitário. Marca o tema de novo. Aí, beleza? Cordialmente, aluno. Então, a gente viu aqui um texto que retoma o interlocutor toda vez, que justifica por que são importantes esses eventos aí, porque tem urgência, porque para escolher as específicas, porque o futuro depende disso e tudo mais. Beleza? Reafirmou o pedido no final, atenciosamente assim. Ok? Beleza. Carta do leitor. O que a gente pode falar sobre ela? A carta do leitor, galera, é aquela que você escreve para uma revista, ou para um site, ou, enfim, para algum lugar de onde você leu um texto. E aí, essa carta geralmente é para você falar o que você pensa sobre o que você leu. Só que a gente sabe que os comandos eles pedem muitas coisas além disso, né? Eles pedem para você falar de algo que você lembrou após ler aquilo. Ele pede para você dar um testemunho, ele pede para você fazer um alerta, para você conscientizar as pessoas que vão ler a sua carta do leitor. Enfim, ele pode pedir qualquer coisa. Só que a escrita desta carta sua, né, para este meio de comunicação aí, foi motivada pela leitura que você fez de algo nesse meio de comunicação. Então, você tem que sempre falar que é leitor. Para ser uma carta do leitor, você tem que falar, olha, eu sou leitor do seu meio de comunicação aí, ó, da revista, do site, do blog, e após ler o texto tal, escreva esta carta por algum motivo. Tá? Sempre tem que se marcar como leitor e falar o que você leu antes de falar por que você está escrevendo aquela carta. Tá bom? Então, você pode mandar para vários interlocutores, depende do comando. Ele pode pedir para você mandar para a revista, de fato, para os editores, para os responsáveis pelo site, para o autor do texto, né? Então, você tem de mandar para o destinatário que ele mandar, né? O comando vai falar assim, olha, manda a carta destinada à revista, destinada ao editor, destinada ao autor. E aí você manda a carta para essa pessoa específica aí, o nome dela, posição social, tudo. Tá bom? Beleza. Qual que é a estrutura? Digam, é a mesma estrutura da outra? A diferença, galera, tá no comecinho e no final, porque no comecinho você tem de falar que leu o texto e depois disso falar qual é o objetivo e no final pedir mais publicações sobre o tema, tá bom? Então fica assim, local e data, né, Maringá, 25 de abril de 2020, prezado editor, prezado autor, prezada revista, depende lá para quem ele mandar, certo? Sou leitor do seu meio de comunicação, do seu periódico, do seu site, e após ler o texto X, digam, são dois textos, e após ler os textos X e X, coloca o nome do texto que você leu, redige essa carta com o intuito e coloca os objetivos que tiverem lá no comando. E dá conta desses objetivos. Se ele mandar você relatar alguma coisa, relata. Se ele mandar você testemunhar, relatar, testemunha, dá detalhes.
Se ele pedir para você fazer uma conscientização, fala por que que é importante nós estarmos conscientes e explica o motivo. O que ele mandar você fazer, você faz, tá bom? Sempre com muitos detalhes, sempre completo, tá? Beleza. Cada parágrafo que abrir, retoma o interlocutor. Então, ademais, retoma o interlocutor. Continua dando conta do objetivo. Além disso, retoma o interlocutor. Continua dando conta do objetivo. Chegou no final, faça o exposto, e aí você pede mais publicações. O que a gente fez na carta de solicitação? A gente reafirmou o pedido, né? Faça o exposto, reafirma o meu pedido X. O que a gente faz no final da carta do leitor? Faça seu exposto, espero mais publicações sobre o tema tal, marca o tema para que as pessoas se compreendam, fiquem mais conscientes, fiquem mais alertas, para que essa discussão seja efetivada, tá? Então, sempre no final da carta do leitor, você pede mais publicações sobre aquele tema, ok? Atenciosamente o leitor. Se tiver mais, tem uma observação. Você sempre vai se marcar como leitor, tá? Na carta do leitor, você sempre vai falar que leu lá no começo, que é leitor daquele meio de comunicação. Porém, às vezes tem mais alguma posição social. Ele fala que você é morador de um lugar específico, aí você coloca esse lugar na data e fala no seu texto que é morador desse lugar. Às vezes ele fala que você é estudante, que você trabalha, que você fala isso também no seu texto em algum momento, tá? Então, sempre marca a posição social que tiver lá, além da de leitor. A de leitor é obrigatória, mas pode ter mais alguma lá para marcar, tá? Beleza? Sempre marca tudo que tem no contexto. Tudo que está no contexto precisa aparecer no texto, ok? De algum modo. Falando em cartas, tá, gente? Estamos falando de cartas, ok? Exemplo. Essa daqui era para você se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, né, de filho adolescente. Então, prezado editor José Mendes, sou leitor da revista Veja, após ler o texto Bebida Vergonha Nacional, resolvi escrever esta carta com o intuito de expressar minha opinião sobre o assunto apresentado, né, que o número de jovens que tem bebido aí, venda de bebida para adolescente e tal. Visto que sou pai de adolescentes, me preocupo com um número tão alarmante sobre a venda e ingestão de bebidas alcoólicas por jovens. Sob essa perspectiva, julgo que os adolescentes estão cada vez mais propícios ao consumo do álcool, pois os pais deixam, a opinião da pessoa aqui. Além disso, senhor Mendes, retoma o interlocutor, praticamente nenhum lugar verifica as identidades dos jovens, eles acabam vendendo para menores, causando riscos para vidas para essas pessoas, né? Podendo incentivar o uso de outras drogas, incluindo as ilícitas. Assim, preocupo-me, uma vez que, mesmo instruindo meus filhos sobre as bebidas alcoólicas, não sou a única influência que eles têm nessa fase da vida, já que todos possuem aquele amigo descolado que faz tudo para ensinar as coisas erradas da vida. É bem se colocar no lugar de mãe, né? Mãe botando a culpa no amigo. Às vezes, mal sabe que às vezes é o filho dela que é o influenciador do mal, né? Mas, enfim. Ademais, não sou ignorante, senhor. Sempre fala com o interlocutor, com o editor, com o senhor, com o nome dele, tá? Sempre fala com o interlocutor. Conheço esses perigos, sabendo que a decisão está na cabeça dos jovens, mas acredito que seja necessária, no mínimo, uma maior fiscalização para que a venda de bebidas para menores seja erradicada. Passe ao exposto, espero que vocês continuem publicando artigos sobre o consumo de álcool por jovens, a fim de que cada vez mais a população fique alerta em relação ao tema. Atenciosamente, leitor. Então, fala que é leitor no começo, dá conta do objetivo, fala o que você leu, né, lá no começo, por que você está escrevendo a carta, dá conta, sempre retomando o interlocutor. Chegou no final, você pede mais publicações sobre o tema. Ok? Isso é carta do leitor. Show? E aí, chegamos à última carta que é cobrada aí pelos vestibulares da UEM, que é a carta aberta. Essa sim é uma carta um pouco diferente das outras, né? Porque ela tem um título. Ela tem na estrutura ela tem uma diferencinha que é um carta aberta a não sei o quê. Por que isso, Digão? Porque, veja bem, uma carta de solicitação, como é que você sabe que ela é de solicitação? Está escrito, escreva esta carta para solicitar tal coisa. Então, você sabe que ela é uma carta de solicitação, certo? Digão, uma carta do leitor. Como é que eu sei que uma carta do leitor é uma carta do leitor? Está escrito, eu sou o leitor, e após ler o texto tal, escreva esta carta. Você vê que é a carta do leitor. Agora, a carta aberta, como é que você sabe que ela é aberta? Porque ela pode ser para qualquer coisa, ela pode ser para pedir, ela pode ser para, sei lá, mostrar um desejo, ela pode ser para fazer uma conscientização, para fazer um alerta, uma reclamação, enfim, a carta aberta ela pode servir para qualquer coisa. Então não é pelo objetivo e não é pela posição social que você vai saber que aquilo é uma carta aberta, tá? A carta aberta ela tem esse nome porque ela é publicada, né? Ela tem um público. Ela geralmente fala de assuntos que é do interesse coletivo, que é do interesse de todo mundo, por isso que ela é publicada, certo? E ela está aberta para que todo mundo leia.
né? Daí vem o nome, carta aberta. É aberta para qualquer um ler. Tá num site, tá num blog, tá numa revista, tá num mural, tá em algum lugar, tá bom? E por que você faz isso, Digão? Por que as pessoas publicam uma carta? Para tentar justamente persuadir, convencer as pessoas, certo? De alguma coisa que seja importante. Então, ou você vai mandar essa carta para a população, ou você vai mandar essa carta para alguém muito importante, mas você quer que a população veja, certo? Porque a sua intenção é deixar isso claro para todo mundo. Tá? Às vezes ele pede para você mandar uma carta para sua família, por exemplo, uma carta aberta para sua família. Mas você não quer só que a sua família saiba, você quer que todo mundo veja, para todo mundo ser testemunha de que você falou para tua família aquele seu desejo, por exemplo. Certo? Aí você fez isso por meio de uma carta aberta para ficar publicada para todo mundo ver. Tá? Então, a ideia da carta aberta é sempre convencer o maior número de pessoas sobre alguma coisa. Certo? E a diferença dela, né, tem a ver com esse título aí que a gente já vai ver qual é. Galera, a linguagem depende muito do interlocutor. Por quê? Ele pode pedir para você mandar carta para o ministro ou para você mandar carta para a tua família, certo? Ele pode pedir para você publicar isso num site renomado ou no seu Facebook, entende? Então, vai depender muito do seu interlocutor para você ver se você vai colocar lá excelentíssimo, prezado ou querido. Tá? Isso serve para todas as cartas. Você tem que fazer de acordo com o interlocutor, com a proximidade que você tem com esse interlocutor. A gente adapta a nossa linguagem de acordo com o interlocutor, de acordo com o contexto, certo? Beleza? A gente sempre escreve em primeira pessoa cartas, só que às vezes você vai usar um nós. Por exemplo, se ele falar que você é líder de um grupo, que você é líder do Grêmio Estudantil, que você é representante do bairro, se você for falar em nome de um grupo, aí você acaba usando o nós na sua carta também. Ok? Beleza? E a estrutura, então, galera, além do local e da data que tem lá no começo de toda a carta, você tem esse título aí, né? Que é o título com o destinatário. Carta aberta ao governador do estado. Carta aberta à população. Carta aberta à minha família. Precisa ter esse título obrigatoriamente. Local e data, esse título, depois começa a carta. Querido, prezado e tal. Galera, mesmo tendo o destinatário no título, precisa colocar vocativo. Tá? Precisa colocar prezado não sei quem, querido não sei quem. Ah, mas eu ouvi alguém falando lá do meu professor do outro colégio que disse que não precisa. Sempre peca pelo excesso. A gente nunca vai tirar nota de alguém por ter colocado algo que é importante numa carta, tá bom? Ah, mas a data é no começo ou no fim? Não importa. Precisa ter local e data. Isso não importa. Se é no começo ou no fim, o importante é que tenha, tá bom? Não faz diferença nenhuma. Beleza? Ok. Na carta aberta, tá? Nas outras não. Gente, para mim, nem na carta aberta faz sentido colocar a data no final, tá? Porque chama cabeçalho isso. E o cabeçalho, ele encabeça, ele vem no começo. Então, tipo, sempre coloca o local e a data lá em cima, tá? Aí, o título vocativo, corpo do texto, 3 parágrafos, igual qualquer carta, né? E aí você vai falar por que você está escrevendo a carta, falar sua posição social, marcar o objetivo claramente no começo e aí dar conta dos objetivos, tá bom? Se tiver mais de um objetivo, lembra de marcar que você está fazendo aquele objetivo. Ah, Digão, a carta é para testemunhar e para alertar. Então, olha, deixa o meu testemunho aqui disso, detalha tudo que aconteceu. E é importante que todos nós estejamos alerta em relação a isso. Tipo, marca que você está marca que você está testemunhando, marca que você está alertando. Tá? Faz o que o comando manda. No final, retoma o objetivo, faça seu exposto, espero que retoma o objetivo da carta, por que você está escrevendo aquela carta, marcando o tema de novo, sempre no final, tá? E, com cordialidade, atenciosamente, assina do jeito que o comando mandar. Ok? Então, fica assim, né, a carinha. Local e data, aí aquele título. Carta aberta a ou ao, depende para quem quer. A revocativo. Prezado, digamos, é para os brasileiros. Carta aberta à população brasileira. Prezados brasileiros. Entendeu? Digão, é para o secretário da Educação, o senhor José Mendes. Carta aberta ao secretário da Educação. Prezado senhor José Mendes. Tá bom? Sempre dá um jeito de colocar tanto no título quanto o vocativo. Aí você fala por que você está escrevendo essa carta. Se o assunto for do conhecimento de todos, você pode colocar. É do conhecimento de todos, que tal coisa é assim. Se não for um assunto do conhecimento de todos, aí você vai colocar, prezado fulano, tal coisa acontece, então escreva esta carta para, coloca aí o objetivo. Cada parágrafo que abrir, retoma o interlocutor. No final, retoma o objetivo, né? Atenciosamente ciclando. Se for para a família ou para os amigos, né, galera? Aí faz mais informal, usa querido, usa carinhosamente, não prezado e atenciosamente. Ok? Que é este exemplo aqui, né? Uma vez a UEM pediu para você escrever uma carta aberta nas suas redes sociais para sua família, para falar que você quis se tornar doador de órgãos depois de um evento que teve na escola.
tá? E aí ficaria assim uma carta boa. Queridos familiares, primeiro, né? Local e data, carta aberta à minha família. Queridos familiares, após uma discussão em meu colégio sobre o tema doação de órgãos, em que lemos textos que abordam o assunto, interessei-me pela temática e pesquisei mais sobre isso, então tomei a decisão de me tornar um doador de órgãos, já que me solidarizei com os testemunhos apresentados na discussão. Tente falar que você leu os textos de apoio. Por que isso, Digão? Porque estava no contexto. O contexto dizia que você resolveu fazer isso depois de ter participado desse evento, dessa aula, disso aí. Então, você tem que falar que você participou disso e isso motivou você a escrever a carta, tá? Diante disso, redija esta carta com o intuito de explicar o motivo de querer doar meus órgãos quando morrer e pedir que atendam essa requisição, pois será importante para mim, uma vez que poderei ajudar alguém a viver. Há muitas famílias esperando por um milagre, que surja um órgão que faça um ente querido ter uma chance. Isso me fez refletir, né? Pois não gostaria que fosse com um de vocês. Ademais, meus amados, em minhas pesquisas li inúmeros relatos de pessoas que receberam ou de familiares que doaram órgãos de seus entes falecidos. Isso me comoveu muito, pois a doação pode dar chance para que alguém tenha um futuro, além de aproximar, em alguns casos, as famílias, né, que queiram conhecer os doadores, criando um lindo laço de amizade. Nesse sentido, mesmo que fiquem com medo de doar meus órgãos, pensem que isso pode ser algo, né, que de alguma forma me mantenha vivo em outra pessoa. No Brasil, caros familiares, somente as famílias têm o poder de decidir doar ou não os órgãos. Portanto, deixa clara a minha vontade, né, de poder ceder aquilo que não me fará falta caso ocorra uma fatalidade. Diante disso, espero que vocês atendam o meu pedido e façam isso de coração aberto, não pensando somente em mim, mas na pessoa que viverá com meus órgãos doados. Carinhosamente, Lúcio. Então, você vê aí que tem toda uma argumentação, mesmo sendo carta aberta, retoma o interlocutor, né? Ademais, meus amados, no Brasil, caros familiares, retoma o interlocutor toda vez que abrir um parágrafo, mesmo na carta aberta, ok? No final, reafirmo o objetivo, né? Espero que vocês atendam o meu pedido aí, marco o tema, meus órgãos doados, ok? Sempre marcando o objetivo e o tema de novo no fim ali, retomando a importância dessa carta, ok? Digão, e se eles pedirem uma carta aberta pedindo para dar sugestões, aí no final eu posso dar as sugestões? Sim, dá as sugestões e fala que espera que aquilo ali aconteça, certo? Sempre reafirma o objetivo no fim. E o tema, ok? Beleza? E é isso aí. Despedir de assinatura sempre nas cartas, assina do jeito que o comando mandar, não inventa nada na assinatura, tá? Digão, e se falar para não assinar? Se não tiver nada, tipo, não tiver escrito nada sobre assinatura, o que eu faço? Não coloca. Coloca atenciosamente e sai correndo. Beleza? Só assina se o comando mandar. Ok, meus queridos? Bom, espero que vocês tenham lembrado aí das 3 cartas, que tenha ficado bem claro na sua cabeça o que é muito importante em cada uma delas, certo? E aí, galera, sempre atento ao objetivo, sempre detalhando o máximo possível, sempre marcando tudo que tem no contexto, sempre deixando claro que você está dando conta do objetivo, sempre fazendo o final, reafirmando o tema, o objetivo lá no final. E aí, meus queridos, ó, delicinha de fazer carta, tá bom? Gente, qualquer dúvida, chama o prof. Tamo junto. Um abraço para vocês. Até mais.